Então eu gostaria de convidar o pastor Marcos Valério, né? Ele vai estar representando as igrejas de um modo geral. Bem-vindo, pastor. Pode ir. Eu já vou tomar meu assento também. Por favor. Bom, também nós gostaríamos de convidar a doutora Ana Catarina e o enfermeiro Francisco Benevides. Eles vão falar respectivamente do CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, né, eles vão explicar melhor para vocês o que é o CAPS, né, e também um trabalho que é feito chamado consultório de rua. Nós também fizemos convite ao representante do comando da Polícia Militar, né, o Tenente-Coronel Humberto Hermógenes Pimenta. Não sei se não veio até agora ou se mandou algum representante, mas nós fizemos o convite para que a gente também entenda qual o papel, né, da Polícia Militar nesse processo. Também nós gostaríamos de convidar, né, o doutor Sacha, né, que é membro aqui da nossa igreja, que ele é representante da Promotoria Pública da Infância e da Juventude. Bom, e também nós vamos chamar aqui o irmão Ilsemar para fazer parte. Bom, para que vocês entendam, né, como é que vai funcionar esse momento nosso aqui, nós vamos explicar as regras, como é que isso vai funcionar. Vocês vão ter que responder a duas perguntas. A primeira é: o que eu tenho feito no combate às drogas? Então, cada um de vocês, né, vai dizer o que é que eu tenho feito no combate às drogas. E a segunda pergunta é: o que é que eu espero da sociedade? Né? Então, o tempo não vai ser muito longo, né? A gente vai estar dando aí cerca de 10 minutos para cada um, onde nesses 10 minutos vocês vão tentar, né, vão expor, respondendo essas duas perguntas. Logo em seguida, nós vamos abrir para a plateia, né, para que vocês possam fazer perguntas. A Rafaela já distribuiu aí com vocês um papelzinho, onde vocês vão escrever a pergunta e colocar nessa caixinha cor-de-rosa que está aqui, para que os nossos convidados eles possam responder as perguntas. Tá claro? Tranquilo? Então nós vamos começar com o irmão Ilsemar, né? Ele vai dar um testemunho a respeito desse tema e a partir da fala dele nós vamos na sequência passando para cada um. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Graça e paz de Cristo Jesus para todos. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite para contribuir um pouco, né, a nossa parcela. E o que é que eu tenho feito, né, para combater as drogas? Em primeiro lugar, eu tenho uma história não muito feliz, né? No começo, eu fui usuário de droga por mais de 30 anos. E como começou? Como começa? Através da curiosidade. Muitos se enveredam no caminho das drogas por curiosidade. Querer saber como é, qual é o efeito, o que é que causa, que tipo de alegria traz. Eu ainda jovem,
curiosidade, eu resolvi experimentar um cigarrinho de maconha. Eu achava que não era nada demais. Então, num certo carnaval, eu trabalhava na época na indústria de móveis Silvan e eu fui para o Panema para um carnaval. E por curiosidade eu queria experimentar a maconha. E eu comprei alguns cigarrinhos de maconha. Nós juntamos um grupo de jovens e fomos para Panema. E lá nós começamos a consumir. Experimentei. Na minha percepção, era só aquela vez. Não, vou só experimentar e pronto. Mas passei os 3 dias, fumei o primeiro, desmaiei na beira do rio. Acordei 6:30 da noite sozinho na beira do rio. Fumei outro cigarro, fui para a festa, para o carnaval. Sucessivamente os 3 dias usando droga. Quando voltei, já voltei com a vontade de fumar mais um cigarrinho. E dessa forma eu fui entrando no mundo das drogas. Devagarzinho, não é só hoje, amanhã eu não fumo mais, porque eu posso controlar, mas só que chega um momento em que você não controla mais o vício. O vício é quem lhe controla, a droga é quem lhe controla. O seu organismo começa a pedir mais e mais. E a maconha foi a porta de entrada para outras drogas. Por quê? Porque o organismo já estava acostumado com a maconha e eu achava que o efeito já não era mais aquele primeiro cigarrinho, aquele primeiro efeito do primeiro cigarro. E então eu comecei a beber. Bebia, fumava, depois comecei a usar o pó, a cocaína chamada. Depois entrei no crack. E nesse período eu viajei muito e tudo quanto eu pegava era em prol da droga. Tinha a minha responsabilidade com a minha família, mas uma parcela tinha que ser para o meu uso, para o vício. E começou a vir as consequências desagradáveis. Primeira perda, que até hoje eu não consegui e nem vou conseguir recuperar, é a confiança. Vou explicar por quê. Eu já tenho mais de 13 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Mas se eu sair hoje e eu passar o dia, entrar pela noite e não ligar, o pessoal já fica preocupado. Por quê? Porque eu não tenho mais, não adquiro mais aquela confiança que eu perdi. Então, as consequências veio sobre a minha vida. Primeiro, eu não dava mais atenção à minha família, porque para mim era a droga. Em primeiro lugar estava a droga. E então eu comecei a traficar. Por quê? Porque o que eu ganhava já não dava mais para suprir as minhas necessidades. Então eu comecei a vender para poder ter. E nesse período, foi um período em que eu comecei a colocar em risco não só a minha vida,
mas a vida da minha família. A minha casa era muito frequentada por viciados. Dava 10, 11, 12, 1, 2 horas da madrugada e a gente usando droga e usando mais. Porque o crack, quanto mais você fuma, mais você quer. O efeito do crack, ele é devastador. E só sabe o que é sofrer dessa doença chamada adicção é quem já passou por ela. Lugares que a gente frequentava, que hoje eu paro para pensar e eu não acredito como é que uma pessoa, um ser humano, pode se deixar levar por tamanha humilhação como um drogado se deixa ser levado. Lugares em que eu andava, que eu frequentava, e que hoje eu paro e olho e não acredito. E quando o crack chegou na minha vida, quando eu fumava maconha, tudo bem. Quando eu tirava pó, tudo bem. Mas quando eu comecei a usar crack, irmão, aí começou a vir aquelas coisas tão estranhas, tão devastadoras na minha vida, que eu cheguei ao ponto de não aguentar mais. A minha família já me desprezando. Você sabe o que é uma mãe chegar para você e dizer: você não tem jeito não, eu lavo as minhas mãos porque você não tem mais jeito. Mas é porque ela não conhecia Jesus. E chegou um ponto de uma noite eu chegar drogado e ir para a cozinha da minha casa. Olhar para minhas filhas que tinham vergonha de mim, minha esposa tinha vergonha de mim. E eu fui até a cozinha com o intuito, irmãos, de tirar minha vida. Porque eu não aguentava mais. Era pesado demais o fardo. A sociedade me rejeitava, minha família me rejeitava. Ninguém me dava a mão, só me empurrava para baixo. E eu fui para tirar a minha vida. Quando eu cheguei na cozinha, eu voltei, me ajoelhei na minha cama e disse: Senhor, se esse Deus existe mesmo, se o Senhor existe, me tira desse lugar, Senhor, porque eu não aguento mais. Eu não tenho força, ninguém pode me tirar. Ninguém pode me tirar desse lugar. Tenha misericórdia. Se o Senhor existe, envia um anjo e me tira desse lugar. Irmãos, com 3 dias Deus me ouviu e me enviou esse anjo. E a pessoa chegou para mim e disse: você quer ajuda? Eu entendi na hora que foi Deus que mandou aquela pessoa. Disse: eu quero. E comecei um tratamento e com poucos dias Jesus falou ao meu coração, eu aceitei. Eu deixo o Salmo 40 que bate profundo em mim. Obrigado. Amém. Muito obrigado, irmão Yusemar. Então, esse é um problema que a gente vê que afeta a nossa sociedade, que afeta as pessoas. Um testemunho forte como esse do irmão Yusemar é o pano de fundo para o debate que nós vamos começar agora. Por isso que nós vamos agora pedir para que a doutora Ana Catarina, não sei quem vai falar aí na sequência, quem vai ser primeiro, né? A doutora Ana Catarina, ela tanto trabalha no CAPS, como também ela trabalha no consultório de rua, né? Ela vai explicar melhor do que é que se trata, né? E o nosso amigo enfermeiro Francisco Benevides, né? Bem conhecido também na nossa igreja, né? Alguns domingos está aqui no nosso culto, que ele é enfermeiro e ele trabalha tanto no CAPS como no consultório de rua. Então, eles vão dividir agora para falar sobre esse tema e dizer o que faz e o que é que espera da sociedade.
Boa noite. Boa noite. Eu saúdo a igreja com a paz de Cristo. Comecei muito emocionada porque, vendo aquele vídeo, né, a gente vê essa realidade diariamente de morador na rua. Quando não na rua exatamente, mas quando eles estão no serviço do CAPES. E nós vemos todos os dias, mas todos os dias a gente tem um impacto diferente. A gente não se acostuma, não há como se acostumar. E aí eu vou iniciar falando sobre o CAPES, porque foi o primeiro serviço em Mossoró mais organizado em relação ao tratamento para adicção, para dependência química. E o serviço do CAPES já é um serviço estruturado num novo modelo, numa nova política, porque antigamente trabalhar com usuários de drogas era trabalhar com repressão, com criminalidade. Isso não era visto como uma questão de saúde. E aí os CAPs eles surgiram para substituir um modelo que era o modelo de hospital, ou seja, só tratava dependência química com internamento psiquiátrico ou com cadeia, prisão. Eram as maneiras de lidar com a situação. E aí os CAPs surgiram para substituir isso e a gente poder estar enfocando como uma questão de saúde pública, uma questão que vai além também de questões sociais, vai muito do campo da subjetividade. Enquanto o Jucimar falava, eu gostaria de frisar algumas coisas que está bem no meu papel, que além do tratamento, eu me coloco muito na questão da prevenção. Então, como eu sou alguém que sou muito solicitada, que estou muito dentro das escolas, que estou muito próximo aos jovens, e principalmente às crianças, eu não perco a oportunidade de falar de maneira preventiva sobre drogas, mas sempre com um olhar não repressivo. Por quê? Porque a gente cria muito mito a respeito de drogas, né? Ele coloca assim, a porta de entrada para as drogas é a maconha. Realmente, a maconha é um trampolim, mas, na verdade, não é a porta de entrada. A porta de entrada é algo muito mais preocupante, como é o caso do álcool, né? Do acesso que as crianças e os jovens têm ao álcool. O que, na grande maioria da sociedade, isso é muito comum, muito corriqueiro. Então, assim, as famílias, os pais não têm tanta preocupação de estar protegendo os filhos ou os seus adolescentes em relação à questão do álcool. Por muitas questões culturais, questões sociais, questões políticas. O álcool é uma droga lícita, é uma droga que você pode chegar na esquina, em qualquer bodega e comprar. E não há realmente uma fiscalização. A gente sabe que crianças e jovens têm acesso a isso. Então, meu trabalho, além da questão técnica, terapêutica, né, eu me capacito para lidar com as questões relativas à problemática do consumo. Por quê? Porque, como ele falou, não é fácil, é um efeito devastador. É um efeito físico, é um efeito psicológico, e a gente precisa saber quais ferramentas realmente utilizar diante daquela situação. Porque muitas coisas são feitas no achismo, e não funciona. O achismo não funciona. Eu concordo quando ele fala em relação à mãe, né, quando ele diz assim, ela não conhecia Jesus, então eu não perco a oportunidade de falar de Jesus. Se meu conselho sabe de uma coisa dessa, eu tenho problemas. Mas é porque eu não sou diretiva. Tecnicamente, a gente sabe que, em relação ao tratamento de drogas, a gente precisa de fatores de proteção. O que é isso? São pilares que dão estrutura para que a pessoa possa realmente se firmar em algo, que esse firmamento não seja na droga. E os fatores de proteção nem sempre estão disponíveis para aquela pessoa. O que seria fator de proteção? Uma estrutura familiar, né? Uma espiritualidade sólida, acesso à saúde, acesso ao lazer. Então, essas coisas não estão disponíveis para todo mundo. Então, assim, quanto mais a gente reforça os fatores de proteção, mais essa pessoa tem possibilidade de sair das drogas, porque o foco das drogas, ele muda. Ele muda para algo que dá prazer, tanto quanto a droga, ou até mais do que a droga.
A gente precisa sair do discurso de que droga ela é o vilão, realmente. Eu quero que entenda o que eu estou querendo dizer. A droga é o vilão. Mas existe um mito muito grande em relação ao que a droga é capaz de fazer. Então, a gente precisa desmistificar isso. É algo que eu me coloco muito em relação às pessoas, sejam elas usuárias, sejam elas familiares, parentes, de que a droga pode ser combatida, de que há realmente solução para aquela pessoa envolvida, ela realmente encontrar um novo caminho. Em outras palavras, separar o mito da realidade. Exatamente. Acontece que a gente tem muita gente ficando bem sem drogas. Porém, a gente tem uma questão social muito complicada, complexa, principalmente a realidade de Mossoró. Então, você vê moradores na rua, você vê aquele consumo intenso, você tem um vizinho que está sempre consumindo e está dando trabalho, está criando problema. Então, assim, a gente cria uma ideia de que todos estão muito mal e que ninguém está saindo, mas não é verdade. Por exemplo, doutora, me corrija se eu estiver errado, mas eu já ouvi falar que quando a gente passa a imagem que a droga é uma coisa totalmente ruim, né, e não mostra que ela, entre aspas, ela dá um prazer, isso pode ter um efeito contrário, né? Ou seja, na verdade tem, né? Isso é constatado, inclusive. Há pesquisas. Hoje há pessoas que pensam sobre essa questão da droga de uma maneira completamente diferente do que era pensado, e por isso é que a gente alcança hoje resultados que a gente não alcançava antes. Por quê? Porque uma pessoa que vivencia uma relação com drogas, ela vivencia uma relação de prazer. Mas não só de prazer. E aí eu não conheço nenhum tipo de relação na nossa vida, de uma maneira geral, que seja somente prazer. A gente convive com o prazer e o desprazer. A gente convive isso no ambiente familiar, numa relação de casamento, no ambiente de trabalho, com amigos. Então, assim, também com a droga. Então, a gente não pode querer que a pessoa desfaça ou abra mão daquela relação porque há um desprazer, né? A gente não pode querer impor isso. A gente pode querer e a gente pode ofertar para aquela pessoa de que ela tem outras possibilidades, de que ela pode ter outros tipos de relações, porque o que acontece com o usuário de drogas é que ela só mantém relação única, como se fosse um casamento monogâmico, com a droga. E a partir do momento que ela rompe essa relação e ela começa a se vincular novamente com outras coisas, como a família, o trabalho, aí aquela droga vai perdendo a importância. E ela vai se sentindo muito melhor, e ela vai alcançando, se reconhecendo, porque, na verdade, ela já teve aquilo, ela passa a se reconhecer, fazendo parte de um processo. E só para finalizar, porque eu falo muito, é de que eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente fala a sociedade. A sociedade. Gente, a sociedade somos nós. A sociedade é o irmão, é o pai, é a mãe, é o vizinho, é o colega de trabalho, né? É aquela pessoa que vai passando na rua e vai vendo aquela outra pessoa ali na rua, se drogando, se detonando. Nós somos a sociedade. Então, às vezes, a gente fala sobre sociedade como se fosse algo muito distante. Mas nós é quem fazemos essa sociedade. E a gente, enquanto sociedade, a gente precisa mudar o olhar. A gente precisa sair do medo. A gente precisa sair daquela coisa da obscuridade, como se você não pudesse falar sobre aquilo. Ainda é um tabu. É verdade. Francisco, e o consultório de rua? Como é que ele atua? Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui presente a todos. Agradecer primeiro pelo convite. O consultório na rua é um serviço que existe na cidade de Mossoró. Por coincidência, a única cidade que tem o serviço consultório na rua, ele é destinado às capitais, onde existe um grande número de pessoas morando na rua ou em situação de rua, que não é bem o caso de Mossoró. Moradores de rua ou na rua, Mossoró tem pessoas em situação de rua, onde elas passam por discriminação por nós mesmos, quanto sociedade, e tornando essas pessoas invisíveis.
Elas estão na rua e todos nós, muito embora no nosso egoísmo, no nosso achismo, no nosso pensar que eu tenho medo, e causamos um certo preconceito com essas pessoas. E tirar da ideia que são todos os moradores de rua ou pessoas em situação de rua que são usuários de droga. Nem todos são. Muitos deles estão na rua por opção. Eles têm família, têm casa, têm formação, têm desejos, têm sonho, mas o espaço dele é ali, naquele banco de praça, embaixo da sombra daquela árvore. E muitos de nós violam o espaço deles. A rua é pública. E por ser público, ele acha que aquele espaço é dele e a casa dele. Então ele bota um papelão onde é a cama. E às vezes um saquinho do lixo, que está a roupa dele, interpretamos que é lixo. E jogamos o nosso lixo no lixo dele não, na roupa dele, na bolsa. Pisamos no colchão dele. E ele não se sente bem. E na grande maioria dos moradores de rua, ou das pessoas em situação de rua aqui em Mossoró, eles têm um certo desejo de sair, mas a sociedade, por algumas vezes, não dá oportunidade. E quando chega a oportunidade, é com preconceito, discriminação, espancando eles. Muitos de nós não espancam com gestos, nem com agressões físicas, mas espancamos com olhares. E esses olhares, eles percebem. Até um pobre animal na rua percebe quando estamos com medo dele. E o morador de rua, a pessoa em situação de rua, percebe isso sim. Eu tenho como exemplo, outro dia com minha esposa, ia ali na Coserne, eu passei primeiro, em seguida ela veio. E tem uns moradores e ele disse, eu lhe conheço, mas não tenha medo não, que eu sei quem é seu esposo. Né? Quer dizer, eles percebem o medo da pessoa. Não sendo muito diferente da sociedade, ela teve um certo medo. Estava sozinha na presença de todos lá. E o nosso trabalho, ele tem avançado muito, um trabalho muito social, muito importante para a sociedade de Mossoró, muito importante para nós, onde faz a equipe do consultório na rua, e conseguimos muitos méritos. Tiramos pessoas de rua, conseguimos. Não sabemos por quanto tempo, mas conseguimos ressocializar moradores de rua, conseguimos aproximar pessoas a seu ambiente familiar, que estava excluído da sua própria família, conseguimos levar a eles saúde, cidadania, que é isso que o consultório faz. O consultório, ele não tem a obrigatoriedade social de chegar ao morador de rua, vamos ali que eu vou lhe dar uma casa. Isso não é o papel do consultório. No início da fala eu não disse que era uma opção dele. Então ele tem a opção de rua, mas ele tem direitos. Ele é um cidadão e a Constituição lhe dá o respaldo do direito à assistência. E o consultório na rua, ele vai fazer com que isso seja alcançado por ele. Esse direito à assistência, quer seja a assistência odontológica, assistência médica, assistência à justiça, mas ainda acontece um certo preconceito com a sociedade, que somos nós. Essa sociedade ainda discrimina os moradores. Chega uma pessoa com um odor diferente em nossas casas, ou nos nossos ambientes comerciais, ou no nosso trabalho, a gente vai logo ter preconceito com eles. E vai interpretar que ele vai fazer uma parada, um assalto, ou me roubar, ou fazer alguma coisa ali que me agrida. E às vezes nem ele só quer um pouco de atenção. E conosco, no consultório na rua, a gente está vendo o quanto o ser humano, quando se sente rejeitado por todos, que eu me refiro até à família, muitos deles dizem até rejeitado por Deus, quando então o consultório na rua chega e oferece a ele conforto social. O conforto social não é um colchão, não é uma roupa, não é uma feira, é só a palavra. Quando então Catarina, o assistente social, ou eu quanto enfermagem, meus colegas quanto agentes sociais, senta do lado dele e só toca. E pergunta, como é seu nome? Tanto tempo de não falar o nome deles, eles não sabem mais o sobrenome. É João. Nasceu que dia? Não sei. Nome da mãe? Não lembro. Isso acontece com eles porque são discriminados por nós.
pela família. Muitas famílias desprezam o seu morador, aqui faço valer as suas palavras, quando então sua família lhe jogou no sentido de dizer não lhe quero mais, não tenho mais oportunidade. Isso acontece com todos eles. Graças a Deus que o Senhor se encontrou com Jesus e se entregou a Ele e está aqui hoje contando sua história como uma vitória. Mas quantos moradores de rua não teve a oportunidade de alguém chegar, como o trabalho dos jovens aí, dando a palavra de Jesus a eles? Eles gostam, eles escutam. Embora que depois eles vão viver a vida deles de rua. A vida de rua deles é de uma rotina deles, que eles escolheram. Alguns fazem uso de bebida, outros fazem uso do crack, outros fazem uso da maconha, outros fazem uso da maconha e está na rua porque quer, mas de noite vai dormir na casa dos pais dele. Outros têm seu trabalho, terminou suas atividades laborais, ele vai para a rua, tendo dinheiro no bolso, ele diz, só eu não preciso de vocês não, isso com nós. Está aqui, eu tenho dinheiro, eu não preciso, mas eu disse a ele, nós não estamos oferecendo dinheiro, nem oportunidade de dinheiro a ninguém, estamos oferecendo saúde e cidadania. Aí ele disse, mas eu quero conversar com vocês agora. E foi quando ele então fez um relato, um artista, músico, profissional, e lá na rua. E outros que já foram empresários, que desprezaram tudo da vida deles, por opção de morar na rua. E cada um tem uma história, cada um tem um nome, cada um tem um que preservar, que é a vida deles. Os filhos, a família, a religiosidade. Muitos deles, quando vamos conversar, faz relato que já frequentaram igreja tal, igreja essa, igreja aquela, e fazia parte de estudo esse, de congresso, e tudo isso eles falavam naquele momento, nas nossas conversas. E para a gente, quanto profissionais, eu falando de mim enquanto pessoa, me sinto agradecido a Deus, primeiro que tudo, pelo trabalho que eu faço. Lido com dependentes químicos desde 99. Trabalho no CAPS-AD, dou uma força lá no Centro Terapeuta Nova Vida, vou na rua, visito os presos. Eu vi a imagem aí de vocês quando fala, quanto sociedade, o que pretendemos. Lá, sim, tem pessoas precisando de palavra de Deus. Lá tem. E eu digo aos senhores e às senhoras aqui, eu sou do Conselho da Comunidade e da Pastoral Carcerária. E nessas oportunidades que eu tenho, a gente vai oferecer Jesus a eles. E eles todos se sentem bem. E participam. Gostam da visita porque é o momento deles, quando chegam perto de Deus. Que quando saímos de perto deles, aí, como eles falam, de volta ao inferno. Porque aí tem a vida deles lá, tem a rotina de um presídio, tem toda a história de cada cela. Mas desde já eu quero agradecer. É verdade. Uma vez eu escutei um relato que um morador em situação de rua, ele disse o seguinte, ao ser perguntado, qual é a hora mais triste para você? Ele disse, a hora mais triste é o pôr do sol. E aí a pessoa se espantou, como assim o pôr do sol? Porque é no pôr do sol que eu vejo as pessoas saindo dos seus trabalhos e indo para casa. E eu não tenho uma casa para ir. Por isso que para mim a hora mais triste é o pôr do sol. E aí a gente fica com a preocupação também, e as nossas crianças? E os nossos adolescentes, hein, doutor Sacha? Como é que essa questão, ela tem afetado as nossas crianças e os nossos adolescentes? Bem, pessoal, boa noite, né? Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande, Reinaldo, para mim estar aqui com vocês nessa noite, discutindo esse tema. É um tema muito rico, é um tema que tem várias dimensões para que seja analisado o mesmo problema. Tem questões na área da justiça, que é a minha área, tem questões na área da saúde, tem questões na área espiritual, tem questões na área social, né? E eu fico muito feliz mesmo desse tema estar chegando na igreja com essas várias dimensões, né? Porque na verdade, tudo é espiritual, né? O ser humano a gente não fragmenta só em espírito, não só corpo, não é corpo e espírito, é entendimento. Então eu fico muito feliz desse tema estar chegando desta forma aqui na igreja, gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sacha, eu sou promotor de justiça aqui em Mossoró, e a minha área de atuação é com relação à questão do direito da criança e do adolescente, né?
Então, assim, enquanto estavam colocando aqui, né, as narrativas de vocês, as vivências de vocês, né, com as pessoas que fazem uso de droga, e de como muitas vezes isso afeta a família, né, afeta os filhos e tudo, né. Então, o meu trabalho é justamente com os filhos, né, como os filhos eles sentem o impacto das drogas nas vidas deles, né. O trabalho do Ministério Público, o nosso trabalho, tem duas dimensões. A gente tanto fiscaliza as instituições públicas, os abrigos, os CAPs, né, todos os hospitais, as escolas, mas também a gente fiscaliza no que toca a vida, os direitos fundamentais das pessoas. E no meu caso, os direitos fundamentais da criança. Então, veja, eu tenho um trabalho de fiscalização dos abrigos de Mossoró. E uma coisa que eu observo lá é que praticamente todas as crianças que se encontram hoje acolhidas nos abrigos de Mossoró, crianças e adolescentes, a droga é um fator que desencadeou uma desestruturação no lar, uma fragilização dos vínculos familiares, e isso foi evoluindo até o ponto que chegou ao rompimento, e a família, que é para ser um local de proteção, se tornou um local de risco para aquela criança, né? E aí surgem esses casos que são excepcionais, mas a necessidade de acolher aquela criança numa instituição, o que não é bom para a criança, mas que é menos ruim do que ela permanecer com a família, né? Bem, então, falar um pouco do meu trabalho, do Ministério Público, não tem como eu falar do meu trabalho sem falar da rede de proteção à criança e adolescente, né? Porque, veja, a lei que rege os direitos da criança no país é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que todos já ouviram falar, né, dessa lei, o ECA, né, que fala. Então, essa lei é a lei que vai reger as relações, né, nossas com as crianças. Bem, essa lei ela vai apontar uma noção chamada de rede de proteção. Rede. E o que é que significa uma rede? É que nem você vai jogar uma rede no mar e fazer ele puxar. Se aquela rede tiver algum furo naquela rede, obviamente que o seu objetivo, que é pescar, você vai perder ali, né? Os peixes vão sair. Se você se deitar numa rede que está rasgada, você tem uma propensão muito grande de cair no chão, né? Então, a lógica da rede é justamente essa, é de gerar uma proteção. Agora, essa rede, ela não se protege tão somente com uma instituição. Então, por exemplo, isso que eu falo, o Ministério Público sozinho é capaz de fazer muito pouco em termos de proteção, né? A escola tem um papel fundamental, mas sozinha, se você conversar com os professores, muitos deles estão cansados porque falam, olha, a escola não é capaz de lidar com tantos problemas sociais que batem na porta dela, em que parece que tem um papel fundamental, mas a família, as fragilidades da família, como é que a gente vai lidar com essas questões e todas, né? Então, quando você fala do direito da criança, você fala dessa noção de rede de proteção. E aí, a Constituição diz o seguinte, é dever de quem cuidar da criança e do adolescente? Quem tem o dever? Aí vai colocar, primeiro, a família. Obviamente, primeiro é a família que tem responsabilidade com os seus filhos, né? Mas depois a sociedade. E quem é a sociedade? A sociedade é como o Catarina colocou, somos nós, é a escola, são as igrejas, né? E depois o poder público. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, um morador de rua, uma criança na rua, a gente acha a responsabilidade aqui é cadê o Estado? Não, cadê a família? E depois, cadê nós, na Constituição, que não estamos chegando a essas pessoas? E depois, claro, o poder público também tem que se cobrar nesse sentido, né? Então, gente, assim, o enfrentamento à questão da droga hoje, até uma estatística que eu tinha trazido para vocês, mas não vou nem apresentar, vou só falar rapidinho, é o seguinte, se chegou à conclusão, isso os estudos internacionais, eles chegaram à conclusão seguinte, que é a melhor coisa remediar, aliás, que a melhor coisa é prevenir do que você remediar. Porque chegou essa conclusão, essa conclusão é a ONU que chegou a essa conclusão, que fala o seguinte, olha, para cada dólar que se aplica em prevenção, você gasta $10 em repressão. Ou seja, e é muito mais efetivo prevenir em termos de política pública do que reprimir. Então, é melhor a gente investir em prevenção do que em repressão, né? Claro que a repressão continua existindo, mas a prevenção hoje, ela ganhou, é um eixo muito forte dessa política de atenção na questão das drogas, né? E por que eu coloco essa questão? Porque, bem, nós temos 3 eixos hoje. É prevenção,
dos casos, né? Cuidado daqueles casos que demandam um cuidado, uma atenção em saúde, é justamente o trabalho do CAPS, é de cuidar, e repressão, que é o trabalho da justiça, de combate à questão das drogas, no caso do tráfico e tudo, né? Mas é por que eu coloco para vocês a questão da prevenção? Porque o carro-chefe hoje, gente, e sinceramente, assim, as políticas vêm, acontecem, mas tem muita coisa que a gente, por ser cristão, a gente já sabe, está lá na Bíblia, né? Que é que fala o seguinte: ensina o teu caminho, o teu filho no caminho que ele vai seguir, e quando ele crescer, jamais ele vai se desviar dele, né? Então, assim, e aí que vem a igreja, é a prevenção, é o sal, é a luz. Então, eu fiquei pensando, né? Poxa, como é que, o que é que eu tenho feito, o que é que nós temos feito, né? Primeira coisa, gente, assim, vocês querem prevenir a droga? A primeira coisa, sejam ótimos pais e mães para os seus filhos. Porque, gente, assim, meu trabalho é cuidar do direito. Tem promotoria que cuida da saúde, tem promotoria que cuida da educação, tem promotoria que cuida do patrimônio público, né? Tem promotoria que cuida do meio ambiente. A minha promotoria cuida do direito à convivência familiar e comunitária da criança. E, gente, assim, tanto pela minha experiência profissional, como pela minha experiência agora, dos últimos 6 anos como pai, eu tenho visto como o amor é uma ferramenta poderosa de socialização, né? De construção de valores na vida da pessoa, né? Então, primeira coisa, a igreja pode contribuir de que forma? Primeiro, eu vim de uma igreja que lá tinha um lema assim: igreja forte é formada por lares fortes, né? Falava assim. Então, olha, sendo bons pais, primeiro. E aí tem outras formas também, que é oração, contribuição e também serviço. Serviço, né? Por exemplo, as crianças que estão nos abrigos, gente, e os adolescentes, eles estão assim, eles têm como todos nós temos, né? Mas eles é uma avenida, assim, aberta, o coração deles é uma avenida pronta para receber carinho, e eles precisam desse carinho, eles precisam desse amor, né? E como o trabalho que às vezes as igrejas fazem nos abrigos, como aqui a gente tem um projeto o TOC, né? que ia, o pessoal do Nazareno, esse trabalho na vida das crianças, pronto. Como isso é importante, porque elas precisam de referência afetiva. E sem essa referência afetiva, qualquer tratamento que você proponha é fadado a insucesso. Você tem que, e é isso que eu falo assim, é por isso que eu costumo dizer que o direito, ele trabalha o que está fora, mas dentro do coração da pessoa, entrar no coração da pessoa, o direito não entra. Isso daí é uma outra dimensão, é dimensão relacional, é dimensão espiritual, e acho que é aí que a igreja pode chegar, sabe? Os campos aí estão brancos, né? E os corações estão abertos, né? Esperando chegar. Então, mais ou menos tem sido essa minha vivência na minha área. E aí, a igreja, como é que a igreja ela pode contribuir na composição desse tecido social? Eu acho que o Dr. Sacha ele colocou uma coisa muito interessante a respeito dessa rede de proteção, né, relacionada à criança, mas se nós pensarmos numa extensão dessa rede, no sentido da construção do tecido social, desse pacto social que envolva os vários atores sociais. Porque se eu faço o meu trabalho, eu quero conhecer o trabalho do outro. E como é que nós podemos interagir para construir, né, essa sociedade que nós fazemos parte e que nós queremos construir. E aí eu convido o pastor Marcos para dar aí a igreja. O que é que a igreja vai fazer nessa história? Boa noite. Como disse o nosso amado irmão aqui, o papel começa na família. E como igreja, eu creio que a igreja está alicerçando essa família, fortalecendo essa família primeiro nos seus relacionamentos. Então nós podemos começar aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro também nós temos alguns problemas e que precisamos ver. E quando nós temos na nossa igreja ministérios para casais, para fortalecer os casais, porque se eu fortalecer os casais da igreja, eu posso fortalecer também o meu vizinho que não é da igreja. Casais saudáveis espiritualmente, casais saudáveis na sociedade, pode melhorar muito com o seu testemunho o meu vizinho. Então começa aqui. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Então, nós não podemos nos conformar com o que a mídia coloca. Não tem jeito, é isso aí mesmo. Dizer que o governo gasta muito dinheiro para combater. Eu achei muito interessante quando ele falou aqui na prevenção.
Eu tenho um ditado que diz: é mais fácil construir um menino do que remendar homens. E devemos investir e muito nas crianças. Quando a igreja tem uma visão de investir na criança, aí começa a nossa intervenção. Porque quando eu trabalho essa criança na igreja e outras pessoas vêm também para a igreja com suas crianças, a gente já está começando a dar uma base para essa criança. E qual é o papel da igreja na sociedade? Como a gente viu no vídeo, ir. Mas será que só entregar uma sopa, só entregar uma cesta básica, a igreja está fazendo o papel dela? Não. Como é que nós podemos ser arautos? Como é que nós podemos ser arautos nessa sociedade? Também, como igreja, instituição, colocando a questão dos direitos. Temos o ECA. Eu acho que muitos já ouviram falar, eu não gosto muito da palavra ECA, né? Eu trabalhei com abrigos de meninos com conversa de rua no Recife durante muito tempo, e eu ficava muito invocado quando dizia o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um mecanismo de defesa que muitos de nós nem conhecemos o que tem nele. E quando lá no Recife, a gente trabalhando nos abrigos de meninos com conversa de rua, vendo a realidade e vendo também como as igrejas desconheciam. Tem muitas igrejas trabalhando aí fora, tem. Só que nós precisamos também juntar esses trabalhos. Agora no meu bairro, no mês de julho, eu estava no Recife. Quando eu voltei, foi um alarme só das mortes, que eu acho que todos ficaram sabendo. Muita morte lá para aquele lado do aeroporto. E qual foi a minha atitude? Eu fui procurar alguns pastores lá da área, porque é a área que a minha igreja está inserida. Né? Eu não podia vir aqui pedir para a segunda igreja, mas a minha área que ela está inserida. Eu sou o responsável, sacerdote ali. E eu fui procurar outras igrejas lá para o que é que nós podíamos fazer. Na verdade, foi meio triste, porque das igrejas evangélicas eu não tive muito apoio. Mas eu fui procurar também o padre. E cheguei lá no fim da missa, e foi interessante, ele também estava reclamando que os pais levam os meninos para escolinha de futebol, para natação, todos os lugares, mas não trazem para a igreja para receber educação espiritual e tudo mais. E quando terminou, procurei ele. A primeira coisa que ele fez foi marcar uma reunião com quem? Com os paroquianos dele. E me convidou. Eu fui numa terça-feira à tarde, foi eu e o jovem Daniel que está ali. Nós fomos para a reunião. E ele trouxe à tona para ver o que cada um ali estava fazendo. E nós podemos ver o que cada um estava fazendo. E depois tomamos a iniciativa de ir até a Polícia Militar, aqui em Mossoró, comandante, para ver onde era o maior foco ali no nosso bairro, das drogas, de violência e tudo mais. Até hoje nós não temos isso da polícia. Ficar de nos dar, nós não temos. Por nós mesmos, eu fui mapeando as situações. E o que aconteceu depois disso? Porque ainda não damos um pontapé, porque o padre foi transferido, eu fiquei sozinho, o que veio não ligou muito, acabei ficando sozinho, e eu estou ainda... Aí eu estou fazendo o que agora? Treinando alguns irmãos da igreja, vou começar um trabalho com eles para que a gente possa ter um olhar para o ouro negro. A igreja precisa ter um olhar também para o seu redor. Quando eu vejo esse trabalho que vocês desenvolvem, vocês estão tendo um olhar ao seu redor. Nesse texto de Mateus 9,36, Jesus olhava a multidão e teve compaixão deles. Então nós precisamos ter compaixão por eles. Mas só ter compaixão ou dar o meu dinheiro vai resolver? Eu tenho que também ter trabalhar a sociedade, chamar para o diálogo, fazer isso aqui que estamos fazendo agora. Que eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, porque nós podemos ter na nossa igreja, chamar a comunidade, líderes comunitários, para debater a problemática conosco. E tendo levado psicólogo, a amada irmã Riane nos ajudou nisso, mandando, ela não pôde ir, mas mandou uma irmã também lá, e trabalhando a questão da educação dos filhos, e nós convidando toda a sociedade para estar conosco. Então a igreja pode ser um arauto, não é só contribuindo financeiramente, dando uma cesta básica, mas também instruindo, indo a esses lugares
Não é a questão de política partidária de alguma coisa, mas sim a política que Jesus teria, o que Jesus faria no nosso lugar, né? Então, nós precisamos, como igreja, estar alerta, não só estar só vendo as notícias ou assistindo de camarote esse mundo que está se degradando. Então, nós precisamos também fazer mais encontro desse, chamar mais pessoas para debater, ou então criar um debate desse em outra área, para levar para as escolas esse debate, assumir o seu papel, que não é só espiritual também. E o pão não é só o pão alimento, o pão de cada dia que nós temos, o pão também é a informação certa. O que Jesus faria no nosso lugar? Eu creio que eles fariam isso aqui, esse debate, para conscientizar pai, mãe, da problemática que, como eu disse, é de todos nós que estamos aqui. Então, o primeiro lugar é a informação, é ter a conscientização, que devemos transformar este mundo. E qual é a nossa maior arma? A nossa maior arma para transformar o mundo, primeiro orar, proclamar esse evangelho em tempo e fora de tempo, amenizar a dor dos que chegam à nossa porta e ir falar desse amor, mas também fazer mais isso aqui. Então, eu creio que hoje aqui nós estamos se importando com as drogas, com o problemático das drogas, com os usuários das drogas, mas tem outro maior fator, né? Que é, como ela disse, a sociedade somos nós, a igreja é a sociedade. Então eu não posso dizer, ficar só aqui cantando louvores, está muito bom assim, vamos fazer feito os discípulos, né? Os discípulos, que bom, vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, vamos ficar só aqui. E as outras pessoas estão lá fora, não vão participar dessa glória do Senhor? Então, eu quero dar os parabéns à Segunda Igreja Batista, que está fazendo esse papel, que é o que cada um de nós devemos fazer, porque cada um de nós está inserido nessa sociedade. Porque quando quando está na porta dos outros, o problema, estou nem aí. Mas quando atinge a minha porta, a minha casa, aí eu sei me preocupar. Que bom que a igreja está se preocupando antes que atinja a porta. Olhar para a comunidade, a sociedade no todo. Muito obrigado, pastor. Foram muitas informações que foram colocadas, né, a respeito do trabalho que já é feito, e eu acredito que vocês também estão aí formulando nas cabeças algumas perguntas. Então, como foi dito no início, nós temos aqui essa caixinha cor-de-rosa. A irmã Pâmela vai estar passando aí, recolhendo as perguntas, para que nós possamos clarear mais ainda a respeito do tema que está sendo debatido. Sim. E aquelas pessoas que quiserem também fazer uso do microfone para fazer alguma pergunta, também a gente vai facultar. Então, como foi sugerido, também nós vamos abrir a oportunidade. Eu queria convidar o irmão Albérico para fazer uma pergunta oral. Pode ser daí. Acho que todo mundo escuta. Não, usa o microfone. Boa noite a todos. Veja só, nós estamos aqui diante de alguns elementos do Estado, né? A psicóloga, o enfermeiro, nós temos o promotor, né? E temos o pastor, que embora não seja uma ferramenta, uma instituição, né? Não é do Estado, mas presta um serviço ao Estado também. Discutindo, né? A gente tem esse papel do Estado, representamos o Estado, defendendo um problema
do Estado também. No entanto, eu particularmente enxergo o próprio Estado como um dificultador do desempenho das nossas funções, ou das suas funções. Aí eu entendo se não seria um contrassenso. A psicóloga defendeu, por exemplo, o seguinte: ela apresenta Jesus, ainda que discretamente, ainda que embutido num discurso, ela o apresenta como este substituto ao prazer que a droga proporciona, ou essa fortaleza, essa proteção, esse porto seguro, essa coisa em que ele deverá se firmar. O Sacha defendeu, mostra a família também enquanto essa ferramenta, entendeu, que protege o cidadão, que protege o indivíduo, né, desse mal. No entanto, nós vemos o Estado combatendo essas duas coisas. Nós vemos o Estado dificultando, e aí no seu discurso a gente percebe isso, nós vemos o Estado dificultando a gente estabelecer o porto seguro, que é Jesus, que é o discurso espiritual. Eu estou oferecendo, estou mostrando a você uma base para você, mas o Estado dificulta isso. O Estado não quer que eu ofereça Jesus como uma solução para o problema. E ao mesmo tempo o Estado enfraquece a família. Ao envolver-se, ao intrometer-se, eu até diria assim, né, numa instituição que é anterior ao Estado. Porque se relativiza a figura da família. E a família se coisifica. E as relações de amor extinguem-se. Porque a família passou a ser do Estado também. Aí eu lhes pergunto, como? Não só, obviamente a igreja vai desenvolver esse papel, porque nós somos anterior a isso, né? O cristianismo a pregação do evangelho vem antes disso aí. Nós continuaremos oferecendo Jesus, nós continuaremos discutindo amor, nós continuaremos fazendo tudo isso. Mas não estamos lutando contra... Entenda a minha pergunta, simplificando. O Estado não está dificultando o trabalho que ele quer que a gente faça? Pronto, é basicamente isso. Após a resposta, a gente vai estar alternando, né, com as perguntas por escrito. Foi direcionada a pergunta dele ou é para qualquer um? Eu vou iniciar, que eu acho que alguém gostaria de falar, porque é uma pergunta muito complexa, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, são muitas questões envolvidas, né, como foi colocado aqui. Eu lido muito mais diretamente com o campo do tratamento, embora eu me coloque na prevenção, em muitas vezes, né, porque acredito, como foi colocado também, que é a melhor estratégia de enfrentamento, porém a gente já tem uma situação estabelecida que é de muitos usuários, principalmente na cidade de Mossoró, e aí, na minha prática, é uma prática técnica, né? Eu utilizo de estratégias, eu utilizo de conhecimentos específicos, de intervenções específicas, para que eu alcance alguns objetivos em relação ao que se pretende naquele momento do tratamento. E esse momento ele é construído com o sujeito. Mas aí eu quero chegar na questão de Jesus, que não é embutido nem disfarçado. Mas quando a gente fala de fatores de proteção, primeiro tem que haver um respeito pela a questão do outro. E muitas vezes essa espiritualidade ela não é cristã, infelizmente. E eu preciso, enquanto profissional, ter uma compreensão maior a respeito disso e fazer com que o outro ele possa usar disso em favor, em benefício. Então, muitas vezes as pessoas não são cristãs, né? É um ponto assim para esclarecer. E quando se trata do tratamento, a gente precisa pactuar. O que é pactuar? É um combinado. Eu não posso impor o que eu acho, o que eu quero, que é melhor para ele. Eu preciso conseguir dele, a partir do que ele está querendo no momento, que ele venha alcançar algumas mudanças. E, de fato, você coloca muito bem que o Estado dificulta realmente, principalmente para quem tem um olhar, como a gente aqui
pelo que eu compreendi, todos nós aqui temos, a respeito da espiritualidade e do cristianismo. Né? Hoje nós somos um país laico, e eu não sei se todo mundo entende o que isso quer dizer, mas a gente vai contra. A gente não está aqui para se calar diante de algumas coisas. Tem pessoas que estão muito mais acima no poder e que podem determinar algumas coisas. Cabe a nós se colocar, se aceita ou não. Né? Por exemplo, meu conselho, minha colega aqui sabe do que eu estou falando, ele, inclusive, recomenda que você não deve, em momento nenhum, colocar nada a respeito de crenças, a não ser que surja do outro. E eu respeito isso, eu nem coloco. Mas o outro tem essa questão da espiritualidade. Essa via aí larga, aberta, de necessidade de amor, de necessidade de acolhimento, de compreensão, impera em todos eles. Impera. Né? Realmente, sua observação faz muito sentido. Na maioria das vezes, o Estado ele dificulta. Muito mais porque as pessoas que estão como pessoas pensantes do processo, elas não têm realmente conhecimento do que acontece. Elas não têm um conhecimento. Quando você não tem um conhecimento técnico, né, as coisas ficam mais difíceis, porque você realmente não entende como é que aquela situação funciona, como é que aquelas coisas acontecem. Realmente é uma questão muito complexa essa que o Albérico traz, né? Mas assim, como é que eu tenho, na minha profissão, eu tenho enxergado essas questões que você coloca, tanto em torno dessa questão do caráter laico do Estado, né, como em torno dessa questão do fortalecimento ou enfraquecimento da família por parte do Estado, né? Bem, assim, com relação a essa questão do caráter laico, né, o Estado é laico, né, está lá na Constituição. Mas, no artigo 5º da Constituição, lá também fala o seguinte, que todos têm direito de consciência e de crença. É garantido liberdade de consciência e de crença no nosso país. Portanto, nós temos liberdade de crença e de pregar aquilo que nós acreditamos. Né? Mas também, o candomblessista tem a mesma liberdade que nós temos, o católico tem a mesma liberdade que nós temos, o espírita tem todos, o budista, todos têm essa liberdade. Né? Então, de certa forma, se afetarem o direito de um evangélico, estão afetando também o direito, não pode ser um precedente para afetar um direito de um espírita, e vice-versa. Né? A questão ela fica mais delicada quando você vê que, por exemplo, o representante, nós temos alguém numa função estatal pregando uma determinada ideologia. Aí, por exemplo, Catarina, ela aproveita para falar de Jesus ali para as pessoas. Está errado? Eu entendo que não. Porque assim, a base científica da Catarina, qual que é? É que ela busca, e olha, na psicologia, um dos grandes desafios, eu digo isso que eu estava participando de uma palestra com psicóloga, eu estava falando essa questão também da drogadição, o desafio da adesão, ela falou, olha, depois ela falou, Sasha, na verdade, é um dos grandes desafios da medicina, você conseguir a adesão do paciente. Quem aqui já tentou fazer uma dieta sabe muito bem como é difícil você conseguir a sua adesão naquele tratamento. Né? Então, a base dela, de construção da adesão, que ela está usando naquele momento, é uma base legítima, que é espiritual. E a Constituição garante também, está lá no artigo 5º também, logo, acho que no artigo 6º, garante o direito à liberdade de crença, e no artigo inciso 8º fala que é garantido às pessoas que estão internadas atendimento espiritual. A Constituição permite que as pessoas que estão internadas, e aí você, internação, você entenda, tanto o pessoal que esteja no CAPS, como que esteja nos hospitais, como que estejam também nos abrigos, elas têm um direito de assistência espiritual. A igreja tem o direito de ir lá, assim, claro que uma vez pactuado com o representante da instituição, de ir até lá e levar a palavra, porque é um direito da pessoa que está lá. Agora, eu repito, tanto a igreja católica, como a evangélica, como os espíritas, têm o mesmo direito de ir. A questão é, quem está indo? Essa é a questão, sabe, que eu vejo, sabe? Mas, e eu, na minha profissão, eu falo de Jesus, falo. Agora sim, eu falo não de Jesus, não de forma proselitista, que eu acredito que é justamente como vocês fazem, mas eu falo de Jesus como eu falo de autores seculares, que vão fundamentar aquilo que eu estou dizendo. Não vejo nenhum problema com relação a isso. Com relação agora a essa outra questão também muito delicada, que é o Estado, ao mesmo tempo, ele tem enfraquecido a família. Né? Olha, realmente, só que assim, gostemos ou não,
Hoje, para o Estado, família não é mais um formato... eu estou fazendo apenas um dado objetivo. Você pode até não gostar, certo? Mas família, para o Estado, não é mais homem, mulher e filhos. Família agora é onde tem amor, vínculos afetivos. Para o Estado é isso, gostemos ou não, certo? Agora, ao mesmo tempo, o Estado tem, nos últimos tempos, vocês têm visto isso nas redes sociais, tem havido uma série de ingerências no Estado no âmbito da família mesmo, de dizer... querer já um movimento contrário, querer forçar, por exemplo, uma família cristã a aceitar, por exemplo, a questão de gênero, a questão do homossexualismo. Aí o Estado está indo demais, porque a autonomia é da família. Um dos princípios da lei é a autonomia dos pais na educação dos filhos. Deixe os pais educarem seus filhos, e não o Estado... Agora, é como o Catarina coloca também, cabe a nós nos posicionarmos e falar o seguinte: eu entendo, é legítimo, por exemplo, nós falarmos, não, eu entendo que a autoridade... que tem vários formatos de família. Mas eu entendo que Deus tem um propósito nesse projeto lá de Gênesis, homem, mulher, fez uns para os outros, e teve... Isso é legítimo. E nós temos... Aí a questão é, nós estamos indo levar essa mensagem, ou a gente fica muitas vezes resignado, reclamando internamente, né? Então, eu acho que essa é uma das questões também. Mas essas questões são muito complexas e dá uma boa discussão, Albérico, realmente. Ok. Eu acho interessante essa questão aí. Eu que trabalhei direto em abrigos de conversa de rua no Recife, e várias instituições, teve um caso interessante, porque no abrigo que eu trabalhava de conversa de rua, um grupo de uma determinada igreja, ela fazia um trabalho lá. Lógico, eu já era seminarista, tudo bem, gostava desse trabalho. Eu só não gostei quando eles pegaram os meninos lá do abrigo um dia e pediram para levar até a igreja. Deixamos. Mas chegou lá na igreja deles, ele pegou aqueles adolescentes, eram 10 adolescentes, disseram que todos tinham se convertido. E os meninos chegaram com muita raiva, revoltados com tudo que fizeram. Disse: o que foi que houve? E aí deu um problema muito sério para nós, porque chegou isso no ouvido da prefeitura do Recife, da equipe técnica, e aí foi no meu plantão, tudo mais, aí a psicóloga do abrigo, todo mundo veio muito forte em cima de mim, e eu tive que conversar com ele. Eu disse: olha, entenda uma coisa, trabalho com adolescente, vá no estatuto daqueles adolescentes, a gente tem que ter cuidado ao trabalhar. Então, muitas vezes também, nós fazemos algumas coisas também que às vezes foge do nosso âmbito, na ansiedade de dizer que as pessoas se converteram a aquele credo ou não, a gente também faz algumas coisas que não deveria, e nós também devemos conhecer as leis também. O que falta na igreja muitas vezes, em muitos irmãos, é que eles não conhecem muitas leis. Lá no Recife fizeram uma coisa que eu morava em São Paulo, quando eu voltei para Recife eu combati. Por ter trabalhado muito tempo nessa instituição, se criou um grupo lá no Recife de pedagogos e tudo mais, psicólogos, e agora, se a professora visse uma criança de 8 anos, 9 anos mais ou menos, que tivesse problemas, tendências homossexuais, essa professora iria a esse grupo para conversar com esse grupo, e depois esse grupo iria até o pai e a mãe dessa criança para deixar essa criança desenvolver a sua homossexualidade. É aí que eu digo que o Estado não pode estar tentando fazer uma coisa que não é o papel dela. E se o pai não aceitasse, entregar o conselho tutelar. Aí eu perguntei aos pastores: e vocês fizeram o quê? Não, porque, olha, vocês têm que agir, nós temos que agir, porque vocês estão forçando o seu filho também, muitas vezes. Então, aí sim, é quando eu compreendo o Alberto, que diz que o Estado quer intervir. Mas só qual é o nosso papel? Saber das leis, saber reclamar, saber reivindicar. Porque eu vejo, eu vou dizer uma coisa aqui, eu vejo a Igreja Católica reclamando mais do que a gente, na verdade. Indo direto, combater mais até que a gente. Porque nós ficamos muito só esperando as coisas acontecer. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que estão trabalhando, mas eu vejo muito mais ação, não nossa, e mais de outros grupos, defendendo os seus pontos de vista. Quem mais combate o aborto? É a Igreja Católica. Então, nós precisamos também acordar. Essa pergunta agora foi muito boa para que a gente acorde, para ver também qual é o nosso papel e quais as fontes que nós podemos recorrer. O Estado é laico, Agora, quando o governo quer colocar em cima de nós algum peso que não está na lei, porque um grupo de trabalho pensou isso, um grupo técnico de trabalho planejou e pensou isso, e vai afetar, e vai arranhar a família, vai arranhar, na verdade, a sociedade.
Aí nós devemos agir e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Levantar discussões nas comunidades também. Ok. Muito obrigado. Agora tem uma pergunta bem centrada no tema, né, que a gente está discutindo. A pergunta é o seguinte: por que é tão difícil combater o tráfico de drogas? É uma questão complexa. Como todas as questões da droga são complexas, mas, olha, não é minha especialidade a promotoria do crime, mas eu, sou membro do Ministério Público e participo de muitas discussões, então vou trazer nessa perspectiva, certo? Mas a questão do tráfico, é como o pastor colocou aqui, né? Primeira dificuldade é porque tem usuário, né? Realmente, né? Se tem oferta é porque tem procura, né? Por isso que se trabalha hoje, a principal diretriz do governo federal hoje, depois até tem um projeto do governo federal que eu tive contato com ele, assim, principalmente, achei bem interessante, achei a cara da igreja, depois eu até falo para vocês, que até o nome do projeto é um programa Fortalecendo Famílias, acho bem interessante. Bem assim, as pessoas da igreja, de repente, poderiam ser multiplicadores nesse projeto, depois eu falo. Mas é por isso que uma das linhas, a principal linha de prevenção é a prevenção justamente para evitar a questão do usuário e tudo. Agora, a questão do tráfico também, ela demanda, aqui no Rio Grande do Norte, vou fazer uma leitura aqui com base no Rio Grande do Norte, né? Demanda inteligência, demanda trabalho de inteligência mesmo, de atividade policial, e vocês veem como é a polícia aqui no estado é muito precária ainda, a parte de repressão, tanto que nos projetos do governo federal que tem vindo, na parte de prevenção, cuidado, a repressão é aquela parte que ainda fica mais do que eu digo, a gente tem um grupo de promotores que está acompanhando esses projetos do governo federal para o Rio Grande do Norte, e a gente até conversa assim, poxa, a parte da repressão é que está mais deixando a desejar, porque assim, o sucateamento, né, da polícia, das atividades de inteligência, né, assim, ainda está bem aquém para se fazer essa atividade fim, que é a repressão, né? Então é isso, aqui no caso, tanto da droga que chega no país, mas também, por exemplo, trabalhar em área branca, uma dificuldade que a gente tinha lá muito grande, é porque o tráfico era muito pulverizado, né? Assim, eram pequenos traficantes, né? Não tinha um grande traficante, então era difícil você conseguir mapear aquilo ali. Então eu acredito que a repressão tem tanto essa questão que está se tentando trabalhar hoje da prevenção, mas também assim, a gente ainda precisa evoluir muito em termos de equipamentos, sobretudo de inteligência, né? Porque o tráfico é uma cadeia, né? Uma cadeia internacional, inclusive, né? Então isso demanda uma logística e articulações, pactuações internacionais também. Eu acredito que muito por isso. Eu tenho uma opinião muito similar aqui do promotor, né? Mas primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa cadeia, esse grupo de pessoas na qual faz o comércio de drogas. E para entender, a gente vai bem longe, até dos princípios religiosos, bem antes das religiões, dos encontros, das igrejas. E a gente entende que eles são bem mais organizados do que até nós, os religiosos. Até nós, os estudiosos, os que pesquisamos, o que buscamos respostas, como foi a pergunta aqui. E vou dar um exemplo bem claro na realidade de hoje. Eu vou ter o passado do termo organização dos traficantes, de quem ganha com a droga, né? Então, essa realidade, bem no princípio religioso, se usava. Mas hoje, quando buscamos em nossas ruas e fazemos um olhar de leigos, e procuramos uma igreja, pouco encontramos essa igreja na rua. Mas quando procuramos um ambiente onde tem comércio de drogas, a gente vai achar 5, 6, 20, 10 naquela rua. Eles são bem mais organizados do que a indústria da água. Na nossa água que bebemos em casa. Quando chegamos em certas casas, em algumas visitas, pedimos água, tem não. Mas quer uma cervejinha bem geladinha? Tem. Chegamos em cidades rurais, onde tem falta d'água, mas lá os freezers estão cheios de cerveja, de bebida alcoólica. Enquanto as drogas mais pesadas, essa rede organizada, eu concordo que a repressão não funciona, nem tem resultado. Vou provar agora na prática. Nós temos uma cidade chamada Mossoró,
vou aqui à nossa realidade, já matamos mais de 140 e algumas pessoas. Matamos, literalmente. Não perguntamos o nome, não. Matamos. E morreu, né? Aqui. Segundo a ONU, se mata 10 pessoas a cada 100 mil. E a gente não tem nem 300 mil e já estamos mais de 140 pessoas. Então, matamos mais do que uma guerra. Se a ONU permite que mate 10, então Mossoró está além, né? Então, essa questão da repressão, e muitas pessoas levam em consideração que é uma repressão, guerra entre eles. Eu digo que não. Quando a gente vai na íntegra, escutar a dor da família, a gente sabe que quem matou quem, às vezes não foi quem pensamos que a sociedade fala que foi. Aqui eu não posso fazer falas desse tipo, mas quando se tem relatos das famílias, a gente sabe como foi a história na íntegra. E muitas pessoas atribuem uma morte violenta por usuário de droga. Eu até peço, deixem de pensar isso, porque todos que morrem de tiro, não é porque devia droga, não. Às vezes é uma vítima da sociedade. E nessa vítima pagou com a vida. Então, para combater o traficante, eu vou com o que o pastor bem disse. É família. Eu vou com o que o promotor fala, Sachas. É inteligência. Se a polícia quiser, ela querendo, com inteligência, ela descobre quem é os traficantes em Mossoró, aonde tem comércio, quem faz os aviões, qual o fluxo de horário, por onde chega. A gente sabemos que o nosso território é muito longo, muito grande, mas sabemos que Mossoró faz fronteira com a Paraíba, com o Ceará, e temos um território marítimo. E o tráfico está solto. A gente anda nesse litoral aqui, quem frequenta as praias, e percebe que não tem nenhuma vigilância. Chega barcos de pescadores e no meio do peixe com aquele gelo está as drogas. Chegam os pescadores que são profissionais da pesca e terminam dependente químico ou escravo desses traficantes. Então, uma forma de combater o tráfico somos nós, não denunciando. Eu aconselho a nenhum de vocês fazer isso. E se fizer, faça de uma forma segura, em alguém de confiança. Porque às vezes uma denúncia, cai algum de nossa família. Alguém vem e tira. Se não tirar quem denunciou. Então, embora seja uma forma de prevenção, de combate ao traficante, mas a melhor maneira é conscientizar, é orientar nossos filhos, orientar as famílias, orientar encontros religiosos tipo esse, trazer esse tema para dentro da igreja é de soma e de grande importância, porque tem pessoas aqui que não têm habilidade de falar, mas quando de repente se depara com um encontro desse tipo, da magnitude de inteligência que estamos todos nós reunidos e de informações que podem ser passadas, a pessoa vai saber ser uma célula reprodutora da prevenção às drogas, trazendo o sujeito para perto de Jesus. Embora que na religião dele ele não seja evangélico. Mas faz quanto tempo que uma pessoa não diz que Jesus é a salvação dele? Porque as drogas não dizem, a droga é o prazer, é a alegria. Então eu vejo que a solução para o tráfico de droga é inteligência, educação na família e religiosidade. Isso seria uma forma, não prevenção com hostilidade, com polícia, com armas, com prisões. Prender um traficante é um erro. Ou matar um traficante é outro erro. O traficante ele vai ficar preso com segurança, direito à saúde, direito até à visita sexual, a visita íntima, e protegido pela Constituição. Quando matam um traficante, acontece o que está acontecendo agora nos grandes morros, das grandes favelas lá, das grandes capitais. Quando se mata um traficante, acontece o que o promotor aqui falou. Aparecem pequenos traficantes. Aí quem vai prender quem? Não tem mais a quem prender. Então, às vezes, a melhor maneira é educação, é prevenção e cuidar dos que estão chegando. Vamos esquecer quem já está dentro? Não. Vamos cuidar de uma forma que ele se reconheça quanto pessoa, quanto sociedade, quanto cristão, quanto família e quanto pai ou filho. Fazendo isso,
provavelmente a gente pode ter um êxito, uma proporção de melhoria na sociedade daquele que está usando. Mas passarmos a cuidar dos nossos pequenos, as nossas crianças, é a mola mestre. Se educarmos nossos filhos com moral, o discurso da moralidade, da religiosidade e do respeito, nossos filhos não entram nas drogas. Eu já escuto pessoas dizer, eu vou terminar minha fala para não estender muito tempo, quando um filho tem uma boa educação na base, com seus pais presentes, tanto nos encontros religiosos, no encontro educacional, por mais que ele tenha a curiosidade de experimentar uma droga, ele não vai ter uma evolução de ser um dependente. Como muita gente tem a ideia de que se fumar uma pedra de crack, eu já sou um dependente de crack. Eu acho que não funciona assim, não. Se tiver uma educação moral e respeito, o que é que acontece com algumas famílias hoje? Se o filho usar um cigarro de maconha, o pai vai logo internar numa clínica dizendo que ele é usuário de droga. Mas foi um uso recreativo. Não é melhor o pai sentar junto com a mãe, a família, se tiver um orientador espiritual, chama o orientador e ter um diálogo e não fazer atos bruscos. Brusco eu digo assim, levar para um lugar tipo esse, leva-se que é um caminho. Mas é um caminho para quem já não tem mais tanto espaço a seguir. Se for um uso recreativo da bebida alcoólica, se for um uso recreativo do tabaco, ou da maconha, ou da cocaína, o diálogo é o primeiro remédio. Procurar profissionais que entendam do serviço. Porque às vezes acontece procurar pessoas e vão interpretar de uma forma errônea. Ele está eu já escuto mães, ele está com cão nos coros. Está endemoniado, tem que levar para fazer uma sessão espírita, tem que levar para a igreja que tem uma oração de descarrego. Aí quer dizer, não funciona bem desse modelo não, mas o diálogo, a conversa, chamar para o colo, dizer que ama, que vai perdoar, que Jesus Cristo está lá próximo, que vai no caminho com ele, dado as mãos, essa criança, esse adolescente, provavelmente não vai ser um abusador de droga. Ele foi um uso recreativo. Só uma questão, só um parênteses que ele estava colocando, né? E a gente teve um exemplo disso hoje, ainda na questão do tráfico, né? E da repressão, especificamente, né? A questão que você estava colocando, né? Não é para prender o traficante. É o que eu coloco da seguinte forma, não é, depende de que traficante a gente vai estar prendendo, né? Por exemplo, teve um exemplo aqui, o irmão que você colocou, né? Ele falou que ele estava traficando para alimentar o vício dele, né? Aí a gente faz uma mega operação, como acontece, né? Mega operação não, pequenas operações que acontecem, final de semana tem plantão, prender um traficante. Aí vai ver qual é o traficante. São pessoas que estavam traficando para alimentar o vício. Aí você acha que você vai resolver? Não vai resolver dessa forma. Aí, tanto que eu estava vendo, e esse que eu queria, esse parênteses, né? Eu vi recentemente uma entrevista muito interessante com o presidente Barack Obama, que ele foi fazer uma visita em um dos presídios federais lá dos Estados Unidos, né? E ele foi conversar com as pessoas que estavam presas. E aí, no final da entrevista, ele perguntou para ele, e aí, assim, porque ele era o primeiro presidente que ia num presídio, visitar um presídio federal, né? E aí ele falava o seguinte, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, e ele falou justamente isso, o modelo da gente de guerra às drogas estava equivocado, e a gente tem que rever isso. E ele estava lá justamente para conversar, porque aqueles traficantes, porque a maior parte da população carcerária dos Estados Unidos está relacionada à droga. E eles viram assim, a gente está prendendo as pessoas erradas. Eu peguei um caso em Areia Branca, é emblemático. Era uma folha de extensa corridíssima do adulto, né? Ele tinha uma folha, 3 páginas o processo dele, né? E só de antecedentes. Aí depois eu descobri que esse adulto foi adolescente um dia, e na sua adolescência ele tinha mais 3, 4 páginas de atos infracionais. Aí você ia ver quais eram os crimes dele. Era furto, roubo de quê? Aí eu estava aqui, aí eu saía, né? Aí quando eu voltava, cadê minha Bíblia? Vai, não está mais minha Bíblia, sumiu minha Bíblia. Aí eu pegava, entrava em casa, e quando eu voltava, cadê minha caixa de ferramenta? Ele estava praticando crimes para alimentar o vício. Então, assim, a gente, nessa questão, volto a dizer assim, há uma evolução, e aí a questão é, sobretudo, o foco da prevenção. Então, temos uma fragilidade na repressão? Temos, mas a prevenção a gente também tem um espaço muito grande, e aí, volto a dizer, né, tem tudo a ver com essa temática, está acontecendo aqui, né? Porque, na verdade, gente, assim, sinceramente, eu já vi
outras oportunidades na igreja, ter discussões sobre essas questões polêmicas do homossexualismo no dia de hoje, não sei o quê. Mas discutir essa questão das drogas, que eu me lembre, eu tenho já 88, então já estou com um tempinho já de caminhada, né? E a primeira vez que eu vejo assim, vamos discutir as drogas na igreja, sabe? Então, assim, eu acho que eu acho muito bacana essa iniciativa.